exclusivo. Um encontro emocionante. Bem. Você vai conhecer a história do Pedro. O sonho dele era conhecer o jogador Bitelo. E a gente fez esse sonho acontecer. Conselho de um cara que ele tem como ídolo, que é tu. E daí a gente trouxe ele até aqui hoje. Te desejar felicidade, que você conquiste todos os seus sonhos e vamos pra frente, né, pai? Vai dar tudo certo. Eduardo Cudê chega em Porto Alegre e é recepcionado com festa da torcida no Salgado Filho. A apresentação oficial do treinador acontece hoje à tarde. Isso aí, boa tarde, Rafa Rezende. Já estamos no ar aí com a parte do esporte aqui no Fala Rio Grande. Tudo bem por aí? Hoje está recheado, né? Tu viu? E tem bastante coisa pra gente falar aí. É isso, Rafa. Boa tarde pra você, todo mundo que está acompanhando o Fala Rio Grande. Uma quinta-feira com muitos conteúdos aqui no Fala Rio Grande, apesar da semana ser sem jogos, né, Rafa? Exato. Mas tem muita coisa acontecendo hoje, nessa semana aqui no Futebol Gaúcho. Bom, a gente tá se puxando aí, por isso, né? A gente faz acontecer até quando não tem jogo aqui para falar. E o Colorado, né, já tem técnico novo, a gente vai comentar, começar o esporte comentando sobre o lado colorado, né, Rafa? Isso, vamos começar falando sobre o Inter, Rafa. O Inter anunciou ontem Eduardo Cudê como seu novo treinador. Já passou por aqui em 2020, conquistou aquela legião de fãs e legião de pessoas que não gostam muito do trabalho dele. A gente vai ver aí um pouco sobre o Eduardo Cudê, a passagem dele pelo Inter, a passagem pela Espanha, também pelo Galo. E a chegada ontem no Salgado Filho foi recepcionado com festa por parte da torcida colorada. Vamos ver a chegada de Eduardo Cudê. O argentino de 48 anos retorna ao Beira-Rio depois da passagem no comando técnico do Colorado em 2020. Cudê assinou contrato até o final da temporada deste ano. Depois de passar por Porto Alegre, o técnico deixou o Inter em 2020 para ir para o Celta de Vigo da Espanha. Ele também teve uma passagem pelo Atlético Mineiro, clube que deixou em junho deste ano. Na temporada de 2020, Cudê trabalhou por 11 meses no CT Parque Gigante. Teve um aproveitamento de 61,5%. Foram 46 jogos, 24 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Com ele, o Colorado marcou 71 gols e sofreu 37. Em 2020, a saída de Cudê foi conturbada. O argentino deixou o Inter e acertou com o Celta de Vigo. Na ocasião, o clube gaúcho era o líder do Campeonato Brasileiro, estava classificado para as oitavas de final da Libertadores e para as quartas de final da Copa do Brasil. Depois de passar pela Espanha, o profissional esteve no Atlético Mineiro neste ano e, inclusive, chegou a comentar sobre um possível retorno ao Inter. Abriu as portas para mim, para poder adestrar aqui em Brasil e eu sou muito agradecido com toda essa gente, com o torcedor do Inter, com todo como me han tratado. E sempre falo, eu tenho uma deuda com esse clube, com o torcedor e quizá algum dia o futebol me vai deixar pagar essa dívida. Conhecido pelo jeito enérgico na beira do gramado, Cudê dividiu a torcida e criou uma legião de fãs e outra de críticos aqui em Porto Alegre. O novo treinador colorado desembarcou na noite de ontem no aeroporto Salgado Filho. Já deu as suas primeiras palavras sobre o retorno. Bueno, contento, com muita expectativa e bom, a trabalhar. Eu sempre tentei estar contactado com a gente, com o clube, sempre mantuvimos uma relação com o funcionário, com o presidente, com a gente toda. E bom, eu falei, estando em outro clube, que tinha uma dívida e acá estamos. A apresentação de Cudê está marcada para hoje à tarde, na sala de imprensa do estádio Beira-Rio. Chegou o homem então, mas e aí? O cara é enérgico ali, né? Dá pra perceber ali naquele sobe-som que a gente colocou no VT, na reportagem. Mas, Rafa, como é que vai ser? Ele fica até dezembro? Como é que ficou mais ou menos essa negociação? O que tem aí de informação aí?
Então, Rafa, o Cudê assinou até o dezembro deste ano, né? Tá. Porque é o mandato do presidente Alessandro Barcelos, né? O Cudê e o Barcelos, presidente do Inter, têm uma relação de amizade mesmo. O Barcelos foi um dos responsáveis por trazer o Cudê em 2020 e essa negociação foi feita justamente para que o Cudê fosse treinador do Barcelos na última parte do seu mandato. Barcelos que deve sim tentar se recandidatar à presidência, né? Tentar a reeleição, mas Barcelos não conseguiu agradar muito uma boa parte da torcida, né? Teve os problemas das eliminações, questões que o Inter demorou para trazer alguns reforços e tem muita gente falando que o Cudê é a última cartada do presidente Alessandro Barcelos, tentando aí agradar, digamos assim, 50% da torcida colorada que gosta muito do Cudê, aí tentando talvez um título que a Libertadores é o único, digamos, possível, mas mesmo assim é muito complicado, né, Rafa? O Inter tem um confronto contra o River Plate que já por si só já é difícil. Depois, se conseguir, porventura, avançar, também tem outros confrontos complicados, mas é o sonho, né? O sonho da torcida colorada e da direção também é que o Inter avance na Libertadores. Se não vencer, talvez uma boa campanha, chegando na semi, chegando na final, aí poderia sim manter o Eduardo Cudê para o próximo ano. Lembrando que o Inter tem eleição no final do ano, então isso também impacta na questão do treinador, porque cada presidente quer o seu treinador, então tudo isso impacta aí no tempo de contrato do Eduardo Cudê, que chegou ontem, né, Rafa? Vai ser apresentado hoje. A gente vai falar de Grêmio depois, tem a matéria especial do Bitelo, mas uma curiosidade, né, Rafa? O Cudê vai ser apresentado hoje, depois do treino, na sala de imprensa do Beira-Rio, e o Renato vai dar coletiva também, praticamente no mesmo horário. Então, vai ser os dois técnicos aí falando no mesmo horário. Vai ser curioso ver como é que a gente vai abordar essas questões aí, os dois falando na mesma hora, praticamente. Mas, Rafa, pra gente avançar aqui sobre o Cudê, tem uma cara nova, um novo nome na comissão técnica Eduardo Cudê, que não estava aqui em 2020, quando o Cudê esteve em Porto Alegre, que é o Lúcio Gonzalez, esse que a gente está vendo aí nas imagens, que estava no Atlético Paranaense. Ele foi jogador do Atlético, inclusive, mas estava lá como um gerente de futebol, podemos dizer assim, um cargo que o Magrão ocupa aqui hoje no Inter. O Lúcio fazia no Atlético Paranaense. Ele chega para ser o auxiliar técnico do Eduardo Cudê. Esse nome, Rafa, foi um que a direção colorada quis por muito tempo. Não só a direção do presidente Alessandro Barcelos, quanto as outras também, do Roberto Melo, vários outros nomes, queriam muito o Lúcio Gonzalez para ser jogador, quando o Lúcio jogava, e também para ser um membro da comissão, né? Um nome que o Inter quis por muito tempo. Por muito tempo se falou que o Lúcio Gonzalez poderia ser mais um membro da comissão técnica do Inter, um jogador do Inter quando ele ainda jogava. Ele tem uma relação muito próxima com o D'Alessandro, que é um ídolo da torcida colorada, então quando o D'Alessandro jogava aqui sempre se tentava essa aproximação com o Lúcio. Acabou que como jogador ele nunca trabalhou no Inter, mas agora vai trabalhar como auxiliar técnico do Eduardo Cudê, pelo menos até o final do ano, né, Rafa? Ou não, a gente não sabe como é que vai ser o desempenho do Cudê. O futebol brasileiro é assim, né? Perdeu 2, 3, já está sendo contestado. Então o Eduardo Cudê tem essa questão aí do Lúcio Gonzalez, vai ser um membro novo na comissão técnica do Inter. Então o Inter cheio de novidades, hoje 13h30 tem o treino e logo na sequência a apresentação de Eduardo Cudê. Bastante coisa aí. Deixa eu chamar a Grazi que está com a gente também para participar desse papo aqui. Fala aí, Grazi. Eu lembrei uma coisa aqui, pedir ajuda para os internautas, Dani. O internautas estava... O Dani. O Lúcio estava na Copa do Brasil 2019, né? Ele foi campeão com o Atlético Paranaense e o Inter foi vice. Foi algoz do Inter, dá pra se dizer isso. E aí, hein? E vai dar match isso aí? Como é que vai ser, hein? Qual que é a expectativa aí, Grazi? Eu acho que acredito que o Cudê vai ser uma peça boa pro Internacional. O Lúcio, obviamente, também. É um técnico bom, tem aquelas, né, coisas mal resolvidas do passado. O Cudê deixou o Inter para ir para a Europa, mas como eu sempre digo para meus amigos, quando a gente está comentando futebol, se a empresa do lado te oferece mais, tu vai ou não vai? Tu vai, né? Pois é de se pensar, digamos assim. Ô Rafa, mas além dessa questão aí, tu falou do Lúcio, também do Cudê, a gente tem mais novidades ainda no Inter, né, que a gente vai falar agora também a respeito disso. Isso, porque ontem foi uma manhã movimentada ali no Beira-Rio, podemos dizer assim, né? O Inter anunciou também o Bruno Henrique, a gente comentou aqui, inclusive que ele poderia ser anunciado em breve, no começo da semana, e o Bruno Henrique foi oficialmente anunciado ali por volta de 10 horas da manhã, depois do meio-dia já concedeu a entrevista de apresentação. A gente vai
ver agora um pouco sobre a chegada do Bruno Henrique, que é um jogador já experiente, 33 anos, teve boas passagens pelo Corinthians e pelo Palmeiras. Vamos ouvir aí como é que foi a apresentação de Bruno Henrique, novo reforço do Colorado. Brigar por títulos. Essa é a ambição de Bruno Henrique, novo camisa 8 do Colorado. O atleta de 33 anos é a terceira contratação do Inter nesta janela do meio do ano. Vindo do Al Ittihad da Arábia, o meia teve boas passagens pelo futebol brasileiro, tanto no Corinthians quanto no Palmeiras. No Verdão, BH conquistou inclusive a Libertadores em 2020. São jogos que você tem que errar o menos possível, né? São jogos difíceis, são 2 jogos, né? Então qualquer erro que você tem ali pode custar uma classificação em um campeonato tão grande quanto a Libertadores. O novo atleta colorado foi um pedido de Mano Menezes, mas sequer trabalhou com o treinador e agora vai ser comandado por Eduardo Cudê. Na coletiva, ele explicou qual posição prefere jogar. Mas eu sou um cara que gosto muito de jogar de segundo volante, né? Essa é a minha posição, chegar um pouco ali na frente e também dar bastante sustentabilidade ali no meio para a equipe. Mas dependendo do jogo, eu já joguei de primeiro volante também, que é uma função um pouco mais defensiva. E isso vai depender muito ali do jogo, vai depender de cada momento ali da equipe, mas eu já estou bem adaptado ali na função de meio campo, independente se o treinador pedir para eu poder ficar um pouco mais recuado ou se me der mais liberdade para poder chegar ali na frente. E além de toda a questão profissional, a apresentação também teve um momento fofura, onde a pequena Lia, filha de Bruno Henrique, quis participar da coletiva. Depois desse período ali, a gente conversou juntamente com a minha família, com a minha filha também, e por isso decidi voltar. Tudo bem, filha? E a filhinha ali, né, acompanhando junto ali enfim, né, no anúncio e tudo mais. Legal, né, Rafa? O Inter tá fazendo um trabalho muito bom de marketing, né, Rafa? Com o Ener Valencia foi assim também, todos os filhos do Ener Valencia lá fardados no aeroporto. Ontem na apresentação ali os 2 filhos a filha e o filho do Bruno Henrique também fardados de Inter, com a camisa do Bruno Henrique, número 8. Então tá sendo bem legal esse trabalho que o Inter tá fazendo aí. O Bruno Henrique é mais um reforço que o Inter vai ter pro meio campo, posição que o Inter teve muitos problemas, né? E agora começa a se reforçar, começa a ter mais qualidade com o próprio Bruno Henrique e com o Arangues, o Gabriel também tem bastante gente para jogar nas mesmas funções ali, agrega sim o Bruno Henrique. Bom, chega de Inter por enquanto, vamos agora pro lado do Grêmio, pro lado do Tricolor, porque a gente vai falar dos números também do Grêmio, tem informação, ainda hoje o Bitelo, mas aguenta aí, daqui a pouco, tem outras notícias aí do Grêmio, né? Isso, Rafa, antes da gente dar um material especial ali com o Bitelo, né? O Grêmio, ele tá com o efeito Suárez desde o começo do ano, né? Desde que o Suárez foi anunciado. E mesmo com todas essas polêmicas, sai do Grêmio, vai se aposentar, dor no joelho, o Suárez, ele movimenta muito dinheiro mesmo, a gente falando assim, a parte financeira do clube, né, Rafa? O Grêmio, ele teve um recorde de vendas na Grêmio Mania, que é a loja oficial do Grêmio. Nos últimos 7 anos, o Grêmio não vendia tantos itens, né? Não são apenas camisetas do clube, as camisetas que os jogadores jogam, mas o Grêmio também lançou muitas camisas especiais do Suárez, né? Camisas com fotos do Suárez, itens dos mais diversos, né, Rafa? De um estojo, a caneta, a camisa, um casaco. Então, a Grêmio Mania bateu um recorde aí dos últimos 7 anos e muito acontece por conta do Luis Suárez, né, Rafa? O Suárez que chegou no começo do ano, teve toda a questão agora aí no meio do ano da polêmica, já vai se aposentar, o Suárez quer sair, mas o Suárez sim movimenta muito a torcida do Grêmio também, a parte financeira do clube, por que não? Aí muitas camisas do uruguaio vendidas, tem a camisa celeste do Grêmio, né, que cresceu muito as vendas por conta do Luis Suárez, então é algo a mais o Luis Suárez na parte financeira também com essas vendas do Grêmio. Bom, tem mais notícias de Grêmio aí. Como é que tá o VT do Bitelo aí, Grazi? Subiu? Tá na mão? Vamos fazer o seguinte, então. Antes vamos falar do Ferreira, né? A gente já vem com o especial exclusivo ali com o Bitelo. Fala aí, Rafa. Isso, Rafa, porque no começo da semana a gente estava falando sobre as possíveis saídas do Grêmio, né? Falamos sobre o próprio Bitelo, que a gente vai ver na matéria depois, o Cuiabano, o Ronald e também o Adriel. Mas tem outro nome, Rafa, que pode ser que acabe deixando o Grêmio aí
nos próximos dias, que é o Ferreirinha, né? O Ferreira que nem jogou praticamente esse ano, tá voltando, tá conseguindo atuar, poucos minutos, né, Rafa? É um jogador que o Renato gosta, o Renato falou nas coletivas que quer lapidar o Ferreira para que ele não sinta de novo. Ele tem sondagens do futebol escocês do Celtic, né, Rafa? Pode ser sim que o Grêmio faça essa negociação, a gente sabe que o empresário do Ferreira é o mesmo do Adriel, não há uma relação muito amigável entre o empresário e o Grêmio, então se o empresário quiser que ele saia, o Ferreira quiser sair, essa negociação deve acontecer, mas bem agora que o Ferreira ia voltar a jogar pelo Grêmio, ele pode estar se despedindo. Bom, seguinte, vamos mostrar nosso desafio antes, pode ser rapidinho? O Rafa Rezende, que a gente fez um desafio aqui nos bastidores com a galera, tá aqui no TP pra eu ler, que ontem foi Dia Nacional do Futebol. Aí a gente aprontou o seguinte, botou todo mundo para tentar fazer embaixadinha, é isso? Pois é, foi um pouco desconcertante, a gente pode dizer assim, a participação de algumas pessoas, inclusive a minha, mas... e a minha também. Vamos ver. Tem aí um desafio, vamos conferir como é que foi o pessoal aí tentando, né? Tentando fazer 10 embaixadinhas. Vamos ver. Solta aí. Magalhães foi bem. Opa, quase. O Evandro, vamos ver como é que ele foi. 3, 4, 3, quase que foi no câmera ali. Mas foi 10 ou não, hein? Mas não chegou a 10. Ih, Danny Boy. Olha aí, Que isso, Danny Boy? Que talento, Danny Boy. Olha aí. Meu Deus do céu. Foi bem, hein? Fez até gracinha ali. Esse é bom. Quer quebrar a estrutura da revista. Que isso, cara? Não faz isso. Olha aí o Luciano. Mais ou menos. O Luciano até... Olha aí. Quase que conseguiu. Vamos ver o Rafael Rezende. Ô, Rafael. Ai. Olha aí. Vai. Tá bom, Marco. Taca ali pau, Marco, velho. Olha aí. Ai. Perdeu. O pior dele sair, ó. Olha, acho que o melhor foi o Danny Boy. Como é que é o top 3 aí, Rafael Rezende? Conta aí. Acho que o Danny ficou em primeiro, né? O Evandro não vale porque não levantou a bola do chão, né? Então não sabe levantar a bola, então não tá valendo. Acho que Danny Boy na cabeça, então, hein? Pô, o Dani também não levantou a bola do chão, cara. Mas então, vamos premiar o Evandro e o Dani aí, os dois melhores. Tá. Acho que fizeram mais embaixadinhas. Eu também acho aí, o Grazi, é isso aí, Danny Boy e o... Concordo, eu concordo e vou só falar assim, ó, que eu não participei desse desafio porque eu estou de bota. De bota da Xuxa, né? Bota da Xuxa, exatamente, de Paquita. Tá. Olha aqui, chega, já fizemos o desafio e olha aqui que é... Ih, Danny Boy se intrometeu aqui. Tá ouvindo aí o Danny Boy, é isso? O que é? Ele quer fazer o desafio chute no travessão, vamos organizar isso pra fazer. Tá, então tá, vamos ver, vamos pensar no caso aí. Tá, seguinte, vamos então ver agora a reportagem especial que a gente tem hoje, que é, a gente conseguiu proporcionar aí, a nossa equipe, um encontro parada especial com um baita fã do Bitelo, com o Bitelo, lá no CT do Grêmio. Vamos ver, Rafa? Vamos conferir. Vamos ver. Há poucos passos de realizar um sonho. Calma aí, ainda não contei pra vocês a história desse moleque. Posso te chamar assim, né, Pedro Alexandre? Isso é a linguagem do mundo do futebol, né? Sim, muito. Já que ele é jogador de futebol, justo. Vou contar pra vocês um pouco da história do Pedro. Ele é canoense, atleta do projeto Tiro de Meta. Um projeto beneficente que acontece todos os sábados no Parque Getúlio Vargas, em Canoas. O Pedro treina junto com mais de 100 meninos. Ele aponta. Mas vamos deixar ele explicar a posição dele, porque eu me perdi. Comecei na lateral, depois pra ponta, meio campo, e voltei pra ponta. Agora o treinador viu que eu tô me destacando ali, tá fechado ali. Tá, ele é ponta. Além disso, o Pedro é especial demais. Órfão de pai e mãe desde os 4 anos de idade, esse jovem menino é o orgulho da família. Ele mora e cuida da avó materna. Uma coisa que foi dada início porque ela é uma senhora de idade já e para ajudar ela a fazer os afazeres de casa. Para varrer casa, lavar louça, fazer tudo que ela precisa para não fazer ela passar muito trabalho. E já deixou bem claro que o objetivo de querer ser jogador de futebol é único. Sim, ajudar a família, tudo. Todas as pessoas que já me apoiaram e mostrar quanto eu sou grato a eles. Segundo a Josi, foco para isso esse meninão tem. O Pedro, ele tá com nós desde o tempo quando a gente ajudava ele no Paineira, né? Daí a gente criou o nosso próprio projeto social.
Então, ele sempre teve com nós, o Pio, que é o nosso treinador, sempre teve muito carinho por ele. Ele é um menino muito educado, ele é comprometido, ele veste a camisa do projeto, ele compartilha, é um mídia, a gente brinca que ele é mídia, né? Adora que a gente tira uma foto dele, ele compartilha tudo que a gente posta, qualquer coisa que a gente faça assim para incentivar. Além de ser jogador, o Pedro Alexandre, que convenhamos, tem um nome de atleta mesmo, né? Tem o desejo de jogar no Grêmio e pôde sentir um gostinho desse sonho ao visitar o CT de treinamento. E aí, Pedro, deu para imaginar um pouquinho como seria ser apresentado pelo Grêmio? É um sonho? É um sonho, uma realização, se acontecer. E vamos em busca para que aconteça. Durante o treinamento, os olhos quase que não piscavam ao acompanhar os jogadores gremistas bem de pertinho. Emocionante, ver todos eles aí, que eu só vejo na TV mesmo. É incrível. Mas o foco total era nele. Bitelo. Durante as nossas conversas, o Pedro me comentou que queria conhecer o seu ídolo de futebol para motivá-lo. E hoje nós trouxemos ele até aqui, no CT Presidente Luiz Carvalho, para conhecer o seu ídolo, o Bitelo. E ele tá aqui, ansioso. Tá nervoso, Pedro? Muito. Demais. Daqui a pouco o Bitelo vem vindo aí. Vamos esperar ele. Com muito nervosismo. Mas esperar ele. Ao ver o ídolo, Pedro não acreditou. E aí, Pedrão? Então, vem. Tranquilinho? Vem. E aí, pai? Tá boa? Tranquilo? O encontro mais que esperado rendeu ainda um conselho especial de ídolo para fã. Pô, perdeu o pai, perdeu a mãe e é isso, é só te desejar felicidade, que você conquiste todos os seus sonhos e vamos pra frente, né, pai? Vai dar tudo certo. Tamo junto. Foi emocionante. No dia do esporte mais amado pelos brasileiros, mais uma vez deu para ter certeza que futebol nunca será só futebol. Foi um sonho realizado. Um cara que eu esperava sempre conhecer e sempre vi só pela TV. 2 jogos no estádio, mas ver pessoalmente é incrível. Ele é uma pessoa muito humilde, então foi um sonho realizado. Demais, sem comentários para falar o sentimento. E camisa autografada e tudo, legal, né? Ele não vai esquecer nunca mais desse momento, né? Rafa, Grazi, bacana, né? Foi lindo demais, Rafa, viver esse momento aí. Eu que sou uma fã do futebol, e quando tu chega perto de um jogador que tu é ídola, né? Que tu tem ele como né? Uma figura, uma né? figura pra seguir, né? especial, com certeza. É muito legal, ainda mais um menino aí com uma história comovente pra caramba, que nem o Pedro. Foi muito lindo viver esse momento. Legal. Valeu, Rafa. Valeu, Grazi. Amanhã a gente volta.